Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, terça-feira, 21 de julho de 2020. Nós vamos refletir um pouquinho a palavra de Deus no dia de hoje, na 16ª semana do tempo comum. Hoje é uma terça-feira. Então vamos fazer essa reflexão, que a palavra de Deus, a igreja nos traz para nós nesse dia. Anúncio do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes, na nossa vida, quase sempre assim, é muito comum, nós nos perdemos um pouquinho no sentido da visão. Nós ficamos admirados, maravilhados com aquilo que nós vemos, com as imagens que nós vemos. Principalmente quando nós vemos, olhamos para nós, nas aparências, para as outras pessoas, na aparência. Ficamos às vezes iludidos com a aparência. Mas para Deus é diferente. Deus não olha a nossa aparência. Ele sabe do barro que somos feitos. Ele vai além, ele enxerga a nossa alma. Ele nos criou, ele nos conhece muito bem. Então, às vezes, nós fazemos gestos, atitudes, para parecermos que sabemos rezar, para parecermos que somos piedosos, talvez, paramos diante do altar, fazemos todos um encenamento, talvez, inclina a cabeça para cá, rezando, cabeça para lá, mãozinha posta, fazendo carinha de anjo. Eu penso que Jesus às vezes deve dar até risada de nós, porque ele fala: "Não precisa disso. Eu conheço você, conheço o seu coração, eu conheço a sua alma. Eu vejo você por dentro. Você é meu filho, não precisa fingir nada." Então, às vezes, nós esquecemos a primeira virtude com a qual nós precisamos ter para fazer a vontade de Deus, que é ser humilde. Nos reconhecemos que somos criaturas, que somos pecadores, somos limitados. Deus conhece a cada um de nós. Conhece profundamente a nossa vida, a nossa alma. Então não precisa de casca, de fantasia nenhuma diante de Deus. Não precisa. Ele nos conhece como somos de verdade. Então Jesus vai dizer assim: "Quem são os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe?" Reparamos na aparência talvez humana das coisas. Ele vai dizer: "Aquele que é meu irmão, minha irmã, minha mãe, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu." Então, nós temos que aprender isso com Jesus, a ser humildes, a reconhecer que somos criaturas, e nos colocar diante de Deus profundamente em oração, profundamente na vivência da sua palavra, conhecendo a palavra de Deus profundamente, para que assim possamos, pela graça de Deus na nossa vida, fazer sempre a sua vontade. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, fique para nós essa reflexão. Como eu estou vivendo
a palavra de Deus, a vontade de Deus na minha vida? Estou sendo humilde ou estou apenas criando aparências? Estamos nos enganando a nós mesmos se criarmos aparências para tentar enganar. Podemos enganar outras pessoas, mas a Deus não. Então que nós hoje possamos mergulhar profundamente nessa experiência do amor de Deus. Reconhecer que somos criaturas limitadas, com os nossos pecados, é claro, mas fazer essa experiência do mergulho profundo na palavra de Deus, na oração, na intimidade com Deus, para que possamos sim fazer a vontade de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.